Retornando então com o nosso bate-papo sobre os pés. Hoje o tema vai ser marcha, pisada, tipo de pé. A gente vai focar nisso daí que a gente deu aquela pincelada no primeiro vídeo, tá? Pois bem, o mais importante é entender o que é marcha. Marcha simplesmente é o ato de andar. Quando eu falo assim, tô avaliando marcha, tô tentando entender a marcha, é simplesmente o ato da pessoa andar, tá? Só que o andar não é assim tão simples. Acaba que a gente entra num processo que se chama automatismo. Então a gente faz o processo de marcha no automático, a partir do momento que a gente aprende a andar lá na infância. Mas ele não é um processo tão simples. E aí eu vou detalhar aqui um pouquinho para vocês, pra gente entender, pra gente conseguir entender essas alterações. Bom, então o que a gente pensa? Mas marcha, se é automático, qual que é a importância? Por que a gente vai ficar tão preocupado nisso, em avaliar isso? Quando a gente tem uma alteração na marcha, a gente pode alterar todo o corpo. E é isso que a gente vai mostrar nesse vídeo, tá? E quando a gente fala em avaliar a marcha, em pensar em marcha, a gente tem que lembrar que existem alguns padrões de normalidade na marcha. Não é que todo mundo tem que andar igual ao outro, mas existem alguns padrões de normalidade. Por exemplo, a largura que a gente chama de base, largura de base de suporte, é o tanto que a pessoa abre a perna ali, afasta os pés na hora de dar o passo. A distância lateral entre os pés, existe um padrão que deve ser estabelecido ali. Todo mundo vai ter que ficar igual? Não, tá? Existem diferenças, mas dentro daquele padrão de normalidade. O comprimento do passo, o que é o comprimento do passo? É a distância que se dá entre uma passada e a outra. Isso também tem um padrão que tem que ser seguido. A cadência, o que é a cadência? Cadência significa quantos passos por minuto a pessoa dá. Tudo isso tem como ser avaliado, entre outras biomecânicas, mas tudo isso tem como ser avaliado e é avaliado. Uma cadência alterada, por exemplo, pode justificar alguma doença neurológica, alguma alteração, né, estrutural. A largura de passo diminuída, a largura da base diminuída, tudo isso pode me trazer como característica de alguma patologia que está acontecendo com essa pessoa. Então, a avaliação da marcha é extremamente importante em todo o seu conteúdo. A gente considera passo, para vocês não confundirem na hora que eu for falando aqui, passo é a distância entre o toque do calcanhar de um pé e o toque seguinte do calcanhar do outro pé. Ou seja, o passo ele vai ser o tempo entre pisar com o calcanhar desse pé, tirar o outro, pisar com o calcanhar do outro pé. Passo. A passada, ela vai definir qual a distância entre o toque do calcanhar de um pé e o toque seguinte do calcanhar deste mesmo pé. Ou seja, uma passada são 2 passos, ok? De marcha, quais são as principais alterações que a gente encontra na hora que a gente está avaliando o paciente naquele primeiro momento? O paciente chegou no consultório e a gente começa a avaliar, porque a gente começa a avaliar o paciente lá na recepção. Então, o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar o comprimento da passada, a velocidade do passo, se a cadência está diminuída, se tem diminuição da altura de elevação do membro, ou seja, a gente vai ver que daqui a pouquinho a fase de balanço e tudo, se esse pé está levantando pouco, está levantando muito, está fazendo muita ponta de pé, como que tá essa descarga de peso, se ele está passando mais tempo com o pé apoiado do que o pé oscilando, se a amplitude do movimento de quadril, joelho, tornozelo estão diminuídas, se a mobilidade pélvica está boa. Geralzão é isso.
tá? Então, quando vocês estão andando e a gente pede, caminha pra mim, vou dar uma olhada, a gente tá vendo isso tudo. E automaticamente, observando todos os músculos que fazem esse caminho todo. Bom, quais as principais causas que a gente encontra na alteração de marcha? Né? Ela pode ser ocasionada tanto por problemas físicos, problemas que a gente chama de biomecânicos, né, de alterações estruturais, quanto pode ser também por doença, tá? Então, traumas, fraturas, lesões nos membros inferiores, problema nos pés como calo, unha encravada, neuropatia diabética, dor, faceites plantares, inchaços, espasmos, diferença de comprimento de membros, que aí a gente já entra lá naquela conversinha lá da quiropraxia, que a gente pode também estar trazendo alteração na marcha, dor difusa, dor muscular, problemas como artrite, artrose, problemas de dor nas costas, tudo isso pode alterar o padrão de marcha. E qual que é o problema maior disso? Eu alterando o padrão de marcha, eu altero também a biomecânica do corpo, porque eu tô andando o tempo inteiro. Se eu tô andando num padrão errado, eu vou machucar o restante do corpo. Então, essa é a questão maior. Uma pessoa, vou dar um exemplo, né? A pessoa teve uma entorse de tornozelo. Muito simples, a entorse de tornozelo, enquanto não melhorar, ela vai claudicar mesmo, vai ficar aquela marcha, né, mancando, vai melhorando e vai consertando. Passou-se um mês, ela começou a sentir dor na lombar. Ah, acabou de melhorar o pé e a lombar machucou. Ela foi machucando a lombar no decorrer do tempo que ela estava com a lesão no pé. Por quê? Ela estava andando com uma marcha claudicante. Se ela estava andando mancando, ela estava compensando do outro lado, ok? Então, tudo isso precisa ser avaliado. Vou deixar um esqueminha aqui para vocês, um videozinho, mostrando direitinho, tá? Eu vou entrar com ele aqui pra gente ver essa questão da marcha. Essa fase de pisada, tudo bonitinho, esquematizado, para ficar fácil de entender, pra gente conseguir visualizar o quanto isso pode afetar no nosso corpo. Bom, agora vamos falar da danada da pisada, porque no outro vídeo a gente começou a falar, e eu falei que só ia pincelar, que agora eu ia explicar, por isso, porque ela é mais detalhada do que simplesmente virar e falar, eu tenho um pé plano, então eu vou ter que calçar um sapato diferente. Tá? A pisada vai além do formato do seu pé. Ter o pé chato, ter o pé plano, ter pé cavo, ter o pé neutro, não significa que a minha pisada é essa, não significa que a minha estrutura de pé é essa. Porque eu posso ter um pé, uma posição, um formato de pé parado e um dinâmico, que é andando. Um correndo, os padrões vão mudar. Tá? Então, é isso que a gente vai focar aqui agora. Os pés, eles absorvem todo o peso do nosso corpo quando caminhamos. É nele que é tudo absorvido. Além disso, há diferentes formatos, bem como diferentes pisadas. Então, vamos lá. Olha que coisa louca que é esse negócio de pisada. Vou dar um exemplo aqui que é bem comum de acontecer. Eu machuquei o meu pé, fraturei meu pé, tive uma entorse, imobilizei meu pé. Passado algum tempo, eu começo a sentir dor no meu joelho oposto a esse pé. Por quê? Porque eu estou compensando. Eu estou fazendo uma compensação na perna contrária. Eu mudei o padrão de marcha, eu mudei o meu padrão de pisada, tá? A partir do momento que eu altero com algum problema, eu posso gerar problemas em outras regiões do meu corpo. O que é mais importante de pensar? Que quando a gente vai avaliar pisada, a gente está avaliando descarga de peso do pé no chão. Como que o pé se comporta no contato com o chão? Como que o meu pé está tocando o chão? Vamos entender isso aí melhor. Você já deve ter escutado, vocês já devem, né, ter escutado falar que existem vários tipos de pisada e às vezes você vai comprar um sapato, a pessoa vira para você e fala assim, sua pisada é o quê? Neutra? É pronada? É supinada? Qual que é a sua pisada? Como é que você vai saber isso?
É simplesmente ir lá e comprar um tênis que joga o pé para fora, joga o pé para dentro? Não. Existe essa diferença entre o formato do pé, entre o formato da pisada, e nem sempre um tênis só que altere isso ou que se encaixe nisso vai fazer a diferença. A pisada ela pode ser alterada pelo formato dos pés, mas comumente ela está relacionada a alterações biomecânicas, compensações musculares, fraqueza de determinado músculo pode levar ao desabamento do arco ou ao aumento dele, a alteração na dinâmica e na mobilidade do quadril, a alteração na dinâmica e na mobilidade da absorção de impacto ali dos intrínsecos do pé. Tudo isso pode estar gerando. A avaliação da marcha ela vai identificar padrões de movimentos que podem causar interferência, como dor e sobrecarga na região dos pés, joelho, quadril, coluna, durante as atividades do seu dia a dia e também, e muito mais importante, a prática esportiva. Quando as alterações são encontradas, a gente vai iniciar o tratamento para fazer ajustes e correções. Lembrando que as alterações elas podem sempre ser ascendentes ou descendentes, ok? O que eu quero dizer com ascendente ou descendente? Posso ter uma pessoa com uma alteração de ATM, que é a articulação aqui da boca, e o problema dela ser uma pisada errada, que saiu descompensando tudo lá para cima. Vou mostrar para vocês aqui no esqueminha como isso acontece. Lembra lá quando a gente fala de face muscular, cadeia muscular? A gente sempre vai voltar nisso, porque o nosso corpo está todo interligado. Então é muito importante a gente preocupar com a forma que a gente está pisando. Muito importante. É engraçado que, vamos pôr aí nesse inicinho de ano, eu recebi muito paciente com lesão nos pés. Mas é muito paciente mesmo, tá? Quando eu falo muito, é muito. Tipo, tem época do ano na fisioterapia que só tem um tipo de membro. E esse ano foi pé. E aí todas as lesões estavam relacionadas a lesões antigas que esses pacientes, os pacientes que já eram mais antigos meus, né? Todas essas lesões estavam relacionadas a lesões antigas que eles tiveram. E não eram lesões nos pés. Tipo, o pé foi o último a doer, foi o último a machucar, o último a incomodar. Todos esses pacientes a gente faz a parte de reabilitação para tirar o problema imediato, para ajudar. E aí a gente começa a avaliar essa marcha. Se tem necessidade de interferir com uma órtese, que é uma palmilha, né, de correção, se só os exercícios vão resolver, se a gente vai ter que melhorar a mobilidade. O importante é a gente lembrar que o nosso corpo sempre vai ser compensatório. Ele nunca vai querer ficar no prejuízo. Ele sempre vai compensar de alguma forma. Então, muitas das compensações vão elevar a sobrecarga das articulações, causando muito incômodo, tá? Logo, aquela dor forte que você sente lá nas costas, um exemplo, tá? Pode não ter nada a ver com a sua coluna propriamente dita. Pode ser a forma como você tá pisando. Ah, eu comecei a correr na rua, tava precisando fazer um aeróbico, vou procurar uma corrida. Nunca correu na vida. E aí resolve ir lá, compra um tênis e vai correr. Dá uma dor nas costas. Provavelmente não é o esforço da corrida nas suas costas. É a forma como você tá pisando que tá gerando uma sobrecarga na sua coluna. Vou mexer só na sua coluna? Não, eu preciso entender o que está acontecendo com o seu pé. Ah, então quando tem essa compensação, tudo vai ser agudo, vai doer na hora. Não, aí que é o problema maior. Eis a questão. O que acontece? Vamos lá. Se eu tenho uma articulação que está sendo compensada o tempo todo, fica ali beliscando, beliscando, compensando, compensando, compensando. Essa articulação, ela vai recebendo sobrecarga de forma errada, porque eu continuo pisando errado. E vai recebendo mais sobrecarga. Eu gero o quê? Uma lesão crônica naquela região. E aí eu começo a ter cãibras, começo a ter desgaste articular. Às vezes o paciente aqui fala assim, nossa, eu tenho uma artrose horrorosa nos pés e eu não sei de onde que veio. Porque você ficou pisando errado. Imagina ali uma roda dentada, que a articulação sempre vai funcionar como uma roda dentada.
onde você tem um dentinho fora do lugar ali e você continua rolando, você vai roçar aquilo ali tudo. O desgaste ele vai acontecer. Então, dores articulares, câimbras, inflamações, tensão excessiva dos músculos, contusões, desalinhamento de quadril, bursites de quadril, tendinite de quadril, artrose no quadril, tudo bem provavelmente está relacionado à posição dos seus pés. Vamos relembrar aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Agora, de uma forma mais dinâmica para vocês entenderem, como que essas alterações podem acontecer, tá? E o que eu quero que fique bem claro para vocês entenderem. Quando vocês forem procurar um profissional para vocês tratarem, né, da coluna, tratar de uma dor de cabeça, lembre que esse profissional precisa te avaliar como um todo. E sempre o seu histórico tem que estar acompanhado. Ah, foi depois que eu comecei a trabalhar mais em pé que a dor começou. Ah, foi depois que eu comecei a correr. Ah, eu comecei a fazer um exercício diferente na academia. Esse histórico, esse passado, né, vamos dizer assim, é pertinente, porque eu preciso dessas informações para montar o caso. Bom, na hora que a gente viu todas essas alterações, que a gente entendeu como que ela vai bagunçar o corpo inteiro, que o corpo precisa estar nesse equilíbrio, quais são as formas de corrigir isso? A gente vai corrigir com ajustes articulares, melhorar a mobilidade, fazer aquela fisioterapia basiquinha ali, ó, de exercício, mobilidade, fortalecimento, alongamento. E, em muitos casos, a gente precisa da correção das palmilhas biomecânicas. O que são essas palmilhas? São palmilhas que a gente tem o que a gente chama de elementos de correção. São pedacinhos que a gente vai colocar ali para estar proporcionando a melhora da descarga de peso daquele pé, tá? É feita uma avaliação que se chama baropodometria. A gente vai simplesmente ver onde a pressão está sendo exercida nos pés no decorrer da marcha. Fazemos testes para ver agachamento, mobilidade, flexibilidade de quadril, flexibilidade de tornozelo, estratégia de tornozelo. Depois que isso tudo é avaliado, é feita uma análise, lógico, profissional especializado para isso, que eu não sou, mas um profissional especializado vai fazer essa avaliação toda e vai falar, olha, sua palmilha precisa desse elemento de correção. Vamos colocar isso e vamos tentar melhorar essa marcha. Em 90% dos casos, quando a gente coloca a palmilha, faz o processo de adaptação da palmilha, aquela dor que é ascendente, normalmente no quadril, coluna, ela zera.